Obrigado, professora Filomena. Também gostaria de cumprimentar a professora Maria Euridice, a professora Cláudia Brochado. Agradecer também a organização do evento, né, por esse convite. Cumprimentar também o Alessio, que tanto me auxiliou na fase final do mestrado, cumprimentar o Tiago, os professores Marcelo Cândido, Eduardo Fabric e além dos demais que me sucederão. Bom, o trabalho que eu trago aqui hoje, ele é resultado da pesquisa de mestrado, né, como me apontou a professora Filomena, que foi defendida no início deste ano, e que tenta lançar algumas reflexões sobre a cultura jurídica de Portugal do século XV. A fonte eleita pelo trabalho foram as ordenações afoncinas, instituídas no reinado de Dom Afonso V, e que é considerada uma das primeiras compilações jurídicas do período compreendido com a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. As ordenações elas são divididas em 5 livros, elas foram otorgadas com o propósito de sanar dúvidas e uniformizar o direito do Reino de Portugal. Essas leis não podem ser entendidas como obra decorrente apenas do esforço intelectual de jurisconsultos, né, mas também como uma compilação de práticas jurídicas há muito assentadas pelo costume e que eram transmitidas pela tradição. Elas permitem ajudar a entender a dinâmica dos poderes políticos em Portugal em sua manifestação jurídica de tipo pluralista. A cultura jurídica de Portugal dos 400, como dito, era acentuadamente pluralista, marcada pela profusão das mais distintas fontes do direito. Costumes não escritos, forais, concordatas, cartas de segurança, direitos particularistas, direito canônico, institutos jurídicos de direito romano que ainda preservavam acordos pontuais costurados em cortes, interpretações de glosadores e até mesmo leis castelhanas compõem um complexo emaranhado de normas vigentes no reino. Essas normas, não raras vezes, conflitavam, recorrentemente legislava-se sobre o mesmo tema de forma totalmente divergente. Ocorria também que os súditos valiam-se de interpretações particulares com bases de legitimidade, pois amparadas em alguma lei igualmente válida, ou no costume não escrito, com o intuito de resistir à legislação emanada da coroa, além da aplicação distinta da mesma lei em diferentes regiões. Inúmeras eram as situações decorrentes dessa multiplicidade normativa que clamavam por solução régia. Nesse contexto, surgem as ordenações afoncinas, compilação jurídica que visava uniformizar a criação, interpretação e aplicação das leis, segundo dispõe a introdução do livro 1. Ao contrário do que concluíram muitas das obras historiográficas sobre o tema, Dom Afonso V não visava silenciar ou aniquilar esses direitos que concorriam no reino. Tratava-se, sem dúvida, de uma compilação jurídica, mas que em nada se assemelhava aos códigos da idade contemporânea. A voz régia legislante tinha por objetivo ordenar mediante a garantia da preservação das fronteiras jurisdicionais geradas por esse pluralismo jurídico. O Códex pretendia reunir em seus 5 livros todos os direitos do reino, o que permite concluir não se tratar de um monumento legislativo totalmente inovador. Se assim fosse, as ordenações afoncinas inaugurariam uma ordem jurídica com preceitos e normas disruptivas. Entretanto, não é isso que se colhe da leitura da documentação, que em diversas passagens dialoga efusivamente com normas concorrentes sem rechaçá-las. Uma leitura abrangente desse corpus legislativo permite descobrir o conteúdo do conceito de ordenar, que significava restaurar a ordem. Uma ordem que, pela retórica do texto, não está no futuro, mas no passado. Portanto, Afonso V, quando ordena, não manda ou impõe, como sugeriria a sinonímia de nosso léxico atual. Na lógica conservadora que transpira de cada folha, ordenar significa restaurar a ordem que se desordenou pela prática social do modelo político virtuoso pretérito. Ao mesmo tempo que instituíam leis gerais no reino, ressalvava-se que aquelas disposições não se estenderiam a determinadas municipalidades ou a determinados grupos, sob o fundamento de que essa não era prática há muito assentada. Até mesmo a grupos supostamente indesejados, como mouros e judeus, era garantida considerável autonomia relativa, a exemplo do que contido no livro 2, título 71, em que se garante a autoridade do rabi, da autoridade judaica, para a solução de demandas engendradas entre judeus. Esse pluralismo jurídico revela-se também mediante a interconexão entre o direito canônico e o direito secular. Da mesma sorte, as ordenações não objetivavam anular costumes jurídicos antigos, ora utilizando-os como fundamentação de determinada lei, ora como argumento para a solução de conflitos com outras normas. Chega-se mesmo a observar a estratégia de recorrer aos costumes para justificar a revogação de leis escritas de monarcas antecessores.
Na realidade, o discurso jurídico das ordenações afonsinas em nenhum momento descura do passado legislativo. Suas disposições normativas quase sempre iniciam mediante a remissão a outros reinados, cuja invocação da memória legitima aquilo que se enuncia. O passado, além de legitimar o ato de legislar, constitui elemento igualmente imprescindível para a fixação das balizas interpretativas. Mesmo nos casos em que as ordenações instituíam leis novas, não deixavam de demonstrar que o faziam mediante a interpretação concedida a uma norma pretérita. A expressão, abre aspas, declarando em ela dizemos, fecha aspas, utilizada maciçamente no texto afonsino, enunciava a interpretação do monarca a alguma lei já existente e com a atribuição de um novo significado, qual poderia ser totalmente diverso àquele que dialogava, com quem dialogava. Juntamente com a deferência ao passado, que não necessariamente significa reproduzi-lo ou preservá-lo, sendo inúmeras as alterações e revogações impostas pela interpretação, pela compilação, a interpretação constitui um importante elemento retórico. É por meio dela que a legislação concretiza um dos maiores propósitos e deveres do rei, a distribuição de direitos e benefícios a cada um dos corpos políticos menores que compõem o grande corpo político. Não se pode avançar sobre o estudo de leis no medievo sem deixar de analisar sua conjugação com a política. A multiplicidade de fontes de direito do reino e de autoridades competentes para solucionar conflitos em cada esfera jurisdicional não ameaçava a autoridade régia. Ao contrário, reforçava. Inúmeros eram os conflitos gerados pela colisão de direitos nesse emaranhado de normas e de fontes autorizadas a dizer a justiça, exigindo do monarca atuação arbitral para harmonizar a intensa concorrência. Era seu papel criar leis mediante a interpretação de normas antigas, com o objetivo de fazer justiça aos corpos do reino. Os agentes históricos recorriam ao monarca para a solução de conflitos e questões legais que causavam divergências interpretativas. Ao estabelecer novos sentidos para as normas, o monarca reordenava aquilo que estava desordenado e garantia a cada uma das partes o que lhes era de direito. Contudo, esse equilíbrio era precário. A eficácia da lei não se encerrava com a sua mera publicação. Aspectos formais de validade, exemplo de sua natureza de documento escrito de proveniência régia, não esgotavam o debate. No ambiente de concorrência de poderes, era esperado que os agentes históricos buscassem posições de liderança na comunidade política. Para tanto, além da guerra, a arena jurídica revelava-se ambiente importante para atingir esses propósitos. Interpretações de normas com nítido propósito de favorecimento pessoal ou de grupos eram reiteradas. Entretanto, na terra normativa do medievo, em que coexistiam incontáveis direitos particulares, novas interpretações geralmente ensejavam invasões às jurisdições de terceiros e consequentes reclamações ao monarca. A harmonia da geometria jurídica plural do medievo não pode ser interpretada como pacifismo. As tensões são imprescindíveis tanto para que outros agentes históricos ascendam ao poder, quanto para que a autoridade do monarca seja legitimada e reforçada. Nos momentos em que ocorriam essas compendas, reiniciava-se o ciclo de pedidos para que o rei reordenasse a realidade desordenada. Mas o rei, assim se depreende muitas das situações registradas nas ordenações, tal como os demais atores políticos, era também parte desse jogo político com interesses próprios. O acolhimento de agravos e a concessão de privilégios e prerrogativas legais concedidas a grupos específicos, perdão de penas, garantias de jurisdições, tudo isso se amoldava à lógica do serviço e benefício. A mão que concede o benefício exige fidelidade e serviço. O rei legislava também de acordo com a imposição das circunstâncias, como se observa na expressiva ocorrência de cortes em momentos pontuais em que a coroa necessitava de recursos financeiros e humanos. Exemplo de dotes para casamento das princesas e expedições à África, por exemplo, como exemplo. Essas solenidades nos quais os povos apresentavam suas insatisfações são lembradas no reinado afonsino pelo considerável número de deferimentos em favor daqueles que apresentavam seus agravos à coroa, pois as circunstâncias exigiam, naquele momento específico, maior prudência e benevolência com as demandas dos súditos. A legislação denotava, portanto, considerável grau de negociação entre o monarca e o centro de poder em seu processo de criação. Revelava-se, assim, importante instrumento para o exercício do poder. Ao rei não era permitido legislar de forma tirânica, ignorando os centros de poder que concorriam no reino. Caso assim o fizesse, era altíssimo o risco de prejuízo ao exercício do poder e até mesmo ao reconhecimento de sua legitimidade para ocupar tal posição. Entretanto, não objetivamos traçar um cenário idílico, com áreas de democracia em que todos tinham voz para influenciar a monarquia no processo de criação de leis. Embora a retórica política das ordenações recorra a um léxico que aponta para todos os vassalos, súditos,
A análise semântica e contextualizada, contrastada no próprio texto, permite compreender sem sombra de dúvidas que se tratava de um cenário político em que a pluralidade jurídica contemplava unicamente as ordens superiores da sociedade. Nesse cenário elitista, tratava-se de um arranjo complexo e delicado, em que o monarca deveria ser pragmático, sabendo o momento para acolhimento dos pedidos e os de rechaço. O ritmo dessa dinâmica era sempre ditado por imperativos conjunturais, os quais exigiam do monarca postura mais ativa e beneficente. Da mesma sorte, eram normais avanços da coroa, tentativas de concentração de poder, leis que não eram obedecidas pelos súditos e que causavam enorme satisfação. Era também frequente que o rei tivesse de retroceder, caso as circunstâncias políticas assim o exigissem. Importante notar que o rei ocupava um papel superior, mas não totalizante. Sua função primordial era o dizer o direito, e os súditos reconheciam essa autoridade de árbitro de conflitos. Entretanto, era igualmente esperado que o monarca exercesse tal função ouvindo os demais corpos políticos, garantindo-lhes o que lhes era de direito. É notável pluralidade dentro de uma voz de unidade. Há um deslocamento em direção ao monarca de uma autoridade sobre o tema, mas não absoluta, que dialoga com os polos jurídicos particulares. Essa postura deve ser associada ao cumprimento do papel do monarca em solver conflitos naturalmente gerados pela profusão incessante e natural de normas, e que demandavam soluções casuísticas na medida em que as contendas iam surgindo. Por tais motivos, as afonsinas legislavam de forma propositadamente aberta, mediante artifícios que garantiam ao direito uma natureza eminentemente elástica. É recorrente nas ordenações a utilização de artifícios teóricos que concedem um caráter aberto à lei, não encerrando com a sua publicação todas as possibilidades de solução do problema, postergando-a. Dentre diversas características que logramos traçar ao longo do trabalho, uma das mais interessantes, sem sombra de dúvida, foi a constatação de que o direito no medievo ibérico não era vocacionado a se autoproclamar perfeito e capaz de regular todas as situações submetidas a seu crivo, mas a ordenar o que está desordenado. O típico raciocínio jurídico ao qual estamos habituados, fundado no modelo dedutivo em que se adotam duas premissas, uma maior e uma menor, para se concluir sobre a aplicação ou não da lei ao caso concreto, não é integralmente válida para a cultura jurídica medieval. Há, de fato, uma norma, e que constitui o núcleo intangível da legislação, mas há também, ao redor desse núcleo, uma camada moldável, e que ganhará forma definida somente no momento da aplicação da lei pelo rei ou por seus juízes. Além disso, outra característica marcante das normas afonsinas é a sua natureza plástica, prevista em diversas passagens. A título ilustrativo, tomemos o caso do encarceramento do acusado antes do julgamento, medida comum no processo legal português medieval. Após a prisão, era realizada sua confissão ou contestação. Com efeito, o título 4 do livro 5º das ordenações, ao abordar a ordem processual a ser observada pelos julgadores, após a prisão do acusado e eventualmente realizada sua confissão, determinava que o juiz o julgasse segundo o merecimento do feito. Não se estava a falar da liberdade do magistrado em condenar ou absolver o acusado, após a análise da acusação, da defesa, dos depoimentos das testemunhas e outras provas que as partes apresentassem. Fala-se expressamente que, escutada a confissão, o julgamento se daria de acordo com o que a natureza do caso e dos envolvidos demandasse. Isto é, ainda quando diante de um réu confesso, a lei não determinava a aplicação de plano de uma pena pré-fixada. Da mesma forma, o título 31 do livro 5º, que trata sobre os oficiais régios, interpreta a lei para declarar que, abre aspas, onde é dito que a lei estipula que haja pena de morte, mandamos que a dita pena seja arbitrada segundo a qualidade que o feito requerer, fecha aspas. A palavra merecimento é extremamente vaga, permitindo interpretações diversas pelo magistrado, não somente em relação à gravidade do caso, mas também em relação à posição privilegiada do acusado. Se um acusado pertencesse à fidalguia, fosse ligado à coroa, muito provavelmente receberia tratamento diferente de um rústico, ou que determinado fidalgo em descrédito perante o monarca, como foi o caso do Duque de Coimbra, após o alejamento do cargo de regente que o tornou inimigo figadal, não seria alvo de pena equivalente de determinado fidalgo que estivesse sob as graças da coroa. Por outro lado, existem matérias exaustivamente abordadas por leis antigas, com jurisdição bem definida e penalidades previstas, que nas ordenações afonsinas passarão à alçada do monarca, o qual irá avaliar o caso particular e o merecimento casuístico da pena a ser aplicada, conforme previsto no título 45 do livro 5º.
Anteriormente, eram previstas penas específicas e detalhadas para aqueles acusados de promover assoadas. As afoncinas anulam, todavia, a perda de terras e degredo, e prevêem que a pena fique sob nossa avaliação para vermos o caso qual for, e assim darmos aquela pena que nos bem parecer e que achamos por direito, que em tal caso caberá. Não podemos inferir tratar-se de vácuo legislativo acidental a gerar desigualdades ou descuidado no momento da redação. A sociedade corporativa declaradamente desigual e a noção de justiça, mais do que obedecer a engessadas leis escritas, deve dar a cada uma dessas desiguais partes o que é seu de direito e assim garantir a paz social. A plasticidade do direito medieval é uma de suas principais características, pois não há justiça dissociada da política. Esta é viva, dinâmica, circunstancial. Aliados de outrora tornam-se repentinamente inimigos. O fazer justiça necessariamente exige prestigiar os fiéis vassalos, punir os desobedientes, mas também perdoá-los como ato de graça, caso se demonstrem arrependidos e assim o mereçam. Nesse cenário marcado pelo dinamismo e concorrência entre poderes, incumbia ao monarca o papel de árbitro de conflitos, garantindo a cada um o que lhes era de direito, de modo que o objetivo máximo do poder político era a justiça distributiva. Esse tipo de justiça, por consequência, exige um direito elástico, passível de interpretação para se atingirem propósitos maiores e que visavam a harmonia do grande corpo político. Por essa razão, os diversos títulos das ordenações não encerram todas as possibilidades de se fazer justiça, que no medievo ibérico se relaciona com propósitos muito maiores do que o simples caso concreto que visa resolver. Não podemos, como bem apontado por Paulo Gross, deslumbrar-nos com cerimoniais de reverências formais na análise das lógicas jurídicas do medievo e que são influenciadas por concepções jurídicas atuais. Muito obrigado.